3 etapas que você deve seguir se você quiser morar no exterior. Se você já pensou em estudar no exterior, morar no exterior, mas não tem a mínima ideia de por onde começar, fica comigo nesse vídeo. E caso você ainda não saiba, todas as terças-feiras nós fazemos análise de acomodação e de trabalho para estudantes de inglês na Irlanda. Então, se seu sonho é fazer um intercâmbio, morar na Irlanda por um tempo, estudar ou estudar e trabalhar, esse canal é para você. Não se esquece de se inscrever. Hoje eu vou te mostrar as 3 principais etapas que você precisa seguir se você quiser morar ou estudar no exterior. E no final eu vou te dar uma dica extra, então fica comigo nesse vídeo. Primeiro você precisa fazer uma reflexão interna. Você quer um período de longa duração ou de curta duração? Sabendo disso, você vai começar a pesquisar quais são os programas que te dão acesso àquele país. E essa etapa eu chamo de sondagem. Quais são os programas que te permitem entrar naquele país se você quer fazer um intercâmbio de longa duração, um exemplo, tipo com permissão de estudo e trabalho? Com essa informação em mente, você vai começar a pesquisar quais são os programas que te dão acesso, quais são os programas de porta de entrada desse país, para que você consiga morar no exterior ou estudar. Por exemplo, no caso de um estudante de intercâmbio de inglês na Irlanda, você sabe que você pode usar isso como porta de entrada. Em outros países, você não pode começar a estudar inglês diretamente no país, caso você queira trabalhar também para se manter. Um exemplo, você pode sim estudar inglês em outros países, mas por um curto período, então exemplo de 2 ou 3 meses, ou até mesmo 6 meses ou 1 ano, mas você não vai ter a permissão de trabalho, que é o que acontece nos Estados Unidos, que é o que acontece no Canadá. Então você precisa ver qual que é o seu nível hoje de inglês, do idioma falado, qual que é o país que eu quero morar. Eu já sei falar o idioma desse país? Quais são os programas de porta de entrada para esse país? Um exemplo, vamos pegar um estudante que deseja fazer um intercâmbio e que ainda não sabe falar inglês. Esse tipo de estudante, ele precisa procurar quais são os programas de porta de entrada para aprender o idioma diretamente no país, caso ele queira seguir, com um aprendizado diretamente da língua nativa no próprio país. O que acontece é que na Irlanda você pode sim ter a permissão de estudo e trabalho. Então, esse estudante já decidiu que ele quer um programa de longa duração, é que ele quer uma permissão de estudo e trabalho. Ele vai entrar nas escolas, um exemplo, de inglês diretamente no país para o qual ele está indo, na Irlanda, e ver qual que é o programa que se encaixa na realidade dele, se tem um programa de permissão de estudo e trabalho, se ele atende os requisitos, quais são os requisitos, as documentações, as comprovações que ele precisa para conseguir executar esse programa, para participar desse programa. Com isso em mente, você vai fazer a aplicação para o seu programa de intercâmbio. É muito importante que você tenha alguns pontos bem claros. Quais são os pontos? Qual é o país que eu quero morar? Eu quero um programa de longa ou de curta duração? Eu quero morar fora do país por um curto período ou um longo período? Qual é o país que eu quero morar? Eu já falo a língua desse país? A permissão para estudar o idioma desse país diretamente no país? Essa permissão me concede uma permissão de estudo e de trabalho? Depois de já ter resolvido todos esses pontos, você vai começar a procurar uma instituição no exterior para que você consiga aplicar para esse tipo de programa. Como que eu vou saber? Uma simples pesquisa no Google você consegue ver se aquele país ao qual você deseja morar tem a permissão de estudo e trabalho, se a sua intenção for um intercâmbio de longa duração, ou se for apenas estudo, você vai pesquisar no Google para estudar apenas naquele país, sem a permissão de trabalho. Saiba que países da Europa, eles têm uma menor barreira de entrada, então você precisa procurar qual que é a porta de entrada para aquele país. Por mais que você queira aprender o idioma e depois você queira aplicar para uma universidade ou para um trabalho, tá bom, visto de trabalho naquele país, o primeiro, tá bom, o pilar fundamental é você falar o idioma nativo naquele país. E saiba que há alguns países que te permitem estudar e trabalhar durante o seu período de estudo do idioma. Me conta nos comentários agora se você já sabia dessa opção, se você já sabia que você poderia utilizar esses programas de intercâmbio para aprender o idioma diretamente no país como vantagem para você. Porque muitas vezes a gente fala, eu não falo inglês, então eu tenho muita desvantagem. Claro que se você já fala o idioma é muito bom, mas você pode utilizar essa desvantagem como vantagem de morar no país enquanto você aprende uma outra língua. Qual que é a vantagem de estudar e trabalhar em outro país? É que você vai aprender na prática, você vai ter uma imersão real, na vida real, e você também vai começar a ganhar em euro, no caso da Irlanda. Então, você vai conseguir estudar inglês na escola, vai conseguir trabalhar o part-time, e aí você vai também estar no dia a dia falando inglês,
Se você escolher também morar com uma família irlandesa por um tempo, você vai conseguir desenvolver o seu inglês muito melhor. No seu trabalho, você vai conversar com irlandeses, então com nativos todos os dias. Além de aprender inglês todos os dias na escola, você também vai trabalhar todos os dias e vai conseguir desenvolver o seu inglês de uma maneira muito mais fluida, rápida e natural. Na segunda fase, que é de aplicação e inscrição, você vai começar a pesquisar e a procurar por instituições que fazem esse tipo de programa, que oferecem esse tipo de programa na Irlanda ou em qualquer outro país que você está indo. Você vai se atentar aos requisitos desse programa, quais são as documentações e o que você precisa comprovar para conseguir fazer parte desse programa e se inscrever. Gi, eu preciso de uma agência de intercâmbio para fazer esse tipo de processo, para me inscrever no programa? Não, você não precisa, a não ser que você realmente queira fazer com esse tipo de serviço, né, com esse tipo de suporte. Mas saiba que a agência só vai fazer a ligação entre você e a escola. Na página 2, 3 ou 4, que você vai arranjar um emprego, vai arranjar acomodação, a agência não te dá esse suporte, tá bom? E aí, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso suporte na Irlanda, clica no link aqui da descrição, tá bom? Nós fazemos um grupo de desafio que é mensal e você consegue encontrar também outros estudantes que estão indo, que estão na fase de planejamento, para que você consiga fazer parte também de uma comunidade e que se ajuda todos os dias. Agora, vamos para a fase 3. Você já fez uma pesquisa, já sabe qual que é o programa que te dá acesso àquele país, já contatou as instituições que oferecem esse tipo de programa ideal para você. É o momento da preparação. Você vai começar a fazer pesquisas mais densas e um pouco mais profundas de como que funciona a questão da moradia. Se você está indo para o programa de estudo e trabalho, como que funciona o trabalho, né, naquela cidade ou naquele país. E você não precisa também ficar com medo de como que vai acontecer tudo isso, onde que você consegue pegar essas informações. Aqui no nosso canal a gente fala, né, especificamente da Irlanda com maior foco, porque é uma coisa que eu tenho experiência. E nós fazemos grupos mensalmente de desafio. Então, em 5 dias você vai desenvolver a habilidade de fazer essa pesquisa, de como contatar a escola, de qual que é o texto que você precisa enviar, como se manter no país, tá bom? Como é que você consegue financiar os seus estudos através do seu trabalho no país, como que você consegue abrir uma conta bancária internacional gratuita. Isso tudo em 5 dias no nosso desafio, que você vai encontrar outros estudantes, assim como você que está indo fazer intercâmbio de inglês na Irlanda. É só clicar aqui no link da descrição para participar. Quais são os pontos chaves aqui que você precisa se preparar antes de embarcar? Documentação, faça um checklist da documentação que você precisa para embarcar, um exemplo, para a Irlanda. Quais são as falas, tá bom? A conversa que você precisa ter com a agente da imigração quando você passar pelo aeroporto. Então, exemplo de eu ainda não falo inglês, eu tenho inglês básico. Não se preocupa, treine com o inglês básico que você tem, só para te deixar um pouco mais preparado. Também deixe a sua documentação em ordem, porque isso vai fazer muita diferença. Você vai ter uma maior autoconfiança. Quando você for passar pelo agente da imigração, você vai deixar seus documentos em ordem e vai mostrar para ele comprovar que você é um estudante de inglês e por isso você está entrando na Irlanda. Em relação à moradia, também é muito importante que você comece a pesquisar como que é o processo na Irlanda. Saiba que de antemão você precisa de 2 acomodações. Uma temporária, que vai ser, né, quando você chegar no país, você já vai ter reservado essa temporária e depois você vai para sua acomodação fixa. Veja também quais são os valores de mercado, como que é o custo de vida no país, salário mínimo. Nós temos outros vídeos aqui também, onde a gente te ensina a procurar um trabalho que se adeque melhor a você, a categorização do seu inglês que você tem hoje. Faça pesquisas também em sites como o Numbeo, que você consegue ver o custo de vida no país, o valor de um restaurante, de mercado, de vestuário, é muito importante. Eu vou deixar também aqui embaixo um link para que você consiga acessar uma planilha de custo de vida. Deixa nos comentários qual foi a sua maior dúvida ou qual o seu maior esclarecimento nesse vídeo para que eu consiga te ajudar nos próximos vídeos também. Não se esqueça de se inscrever no nosso desafio, são 5 dias e você vai estar pronto para embarcar para a Irlanda sem ficar refém de taxa. E mesmo que você não tenha um inglês avançado, você está indo realmente para estudar do seu inglês básico e nós te mostramos o caminho, os trabalhos que tem para você com o seu inglês básico, intermediário, avançado e muito mais. Então, se inscreve nesse canal se você ainda não foi inscrito, deixa like nesse vídeo e compartilha também esse conteúdo com aquela pessoa que você sabe que precisa dessa informação. Até o próximo vídeo.